O que significa sucesso financeiro para você? É ter um salário alto? Um carro do ano? Morar em condomínio fechado? Viajar nas férias? Jantar em bons restaurantes? Usar roupa de marca? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas coisas, eu não vou te julgar. Porque no fundo você foi condicionado a pensar assim. Desde cedo, o sucesso financeiro foi apresentado para você com uma estética muito específica. E antes mesmo de ter maturidade para questionar, você já tinha aceitado essa imagem como verdade. Não foi exatamente uma escolha, foi absorção. Mas agora eu preciso te fazer uma segunda pergunta. E essa incomoda mais. Se você tirasse tudo que existe só para impressionar, o que sobraria da sua vida financeira? Porque existe um tipo de pobreza que não aparece no extrato bancário. Não tem cara de escassez. Pelo contrário, ela se esconde atrás de um carro financiado, de um apartamento com vista, de uma rotina cheia que, vista de fora, parece sucesso. É a pobreza de quem ganha bem, gasta tudo, não constrói nada. E ainda chama isso de vida bem-sucedida. O sistema não precisa te prender com correntes. Ele só precisa te ensinar a desejar coisas caras o suficiente para garantir que você nunca pare de obedecer. E o mais cruel é que você nem percebe que está preso, porque essa cela é confortável. Tem Wi-Fi, Netflix, iFood e stories de viagem no Instagram para provar para todo mundo, e talvez para você mesmo, que está tudo bem. Hoje a gente vai desmontar essa armadilha, camada por camada, e no final você vai entender o que sucesso financeiro realmente significa. E por quê? Quase sempre ele não se parece em nada com aquilo que te venderam. Tudo começa muito antes da primeira dívida, muito antes do primeiro cartão de crédito, do primeiro financiamento ou daquela primeira compra por impulso. Começa numa camada mais profunda, quase invisível, que eu chamo de doutrinação do sucesso. Quando você ainda nem tinha vocabulário para questionar o que estava absorvendo. Quando muita coisa entrava na sua mente como verdade, não porque você escolheu acreditar, mas porque foi repetida tantas vezes que parecia natural. Pensa comigo, qual foi a primeira imagem de sucesso que você viu e desejou? Um carro potente numa propaganda de televisão. Um executivo de terno saindo de um prédio espelhado. Um personagem de série americana com um apartamento enorme em Manhattan. E uma vida que parecia não ter atrito nenhum. Você não escolheu admirar aquilo. Aquilo foi servido a você repetidamente, em doses pequenas e constantes, até virar referência interna. Até se tornar o padrão silencioso pelo qual, anos depois, você mediria se estava ou não vencendo na vida. E a escola não ajudou a desconstruir isso. Pelo contrário, ela reforçou a lógica. Estude para conseguir um bom emprego. Consiga um bom emprego para ganhar bem. Ganhe bem para consumir melhor. O ciclo já estava desenhado antes de você ter voz ativa dentro dele. Ninguém te perguntou o que era liberdade para você. Ninguém te ensinou a diferença entre construir patrimônio e sustentar uma imagem. Ninguém te apresentou o conceito de soberania financeira. A ideia de que dinheiro pode comprar tempo, escolha e autonomia em vez de apenas coisas. O que te ensinaram foi a meta. E a meta sempre teve endereço, modelo e preço. O problema não é ter ambição. O problema é quando essa ambição foi instalada por quem lucra com ela. E você nunca parou para perguntar se aquilo era realmente o que queria ou apenas o que aprendeu a querer. Porque quando o desejo é fabricado fora de você, a conta também vem de fora. E ela nunca para de crescer. Quando a renda começa a subir, acontece algo que deveria ser libertador, mas que para a maioria das pessoas se torna exatamente o oposto. E é aqui que entramos na segunda camada dessa armadilha. Eu chamo de a prisão da aparência. Você trabalhou, se esforçou, conquistou um salário melhor. E a primeira coisa que o mundo te diz e que você mesmo começa a sentir é que agora você merece mostrar isso. O carro muda,
O bairro muda, o restaurante muda, o celular muda, a roupa muda, e cada uma dessas mudanças parece, isoladamente, um avanço legítimo, uma recompensa justa depois de anos de dedicação. Mas observa o que está acontecendo por baixo dessa superfície. Cada símbolo de status que você adquire carrega um custo fixo escondido. O carro melhor exige seguro mais caro, manutenção mais cara, IPVA mais caro. O apartamento no bairro nobre exige condomínio mais alto, IPTU mais pesado, uma vida inteira calibrada para aquele endereço. A roupa de marca exige que a próxima roupa também seja de marca, porque voltar atrás, nesse ponto, parece admitir algo que o ego não aceita. Aos poucos, aquilo que parecia escolha começa a virar obrigação. Você não comprou um carro, você comprou uma despesa mensal disfarçada de conquista. Pensa em dois perfis, Marina e Cláudia. Mesma idade, mesmo salário de R$8.000 por mês. Marina aumentou o padrão de vida a cada promoção. Apartamento maior, carro financiado, academia premium, viagens parceladas. Cláudia manteve o custo de vida estável e direcionou a diferença para ativos. 5 anos depois, Marina tem uma vida que impressiona qualquer pessoa que olha de fora. E uma ansiedade silenciosa que não desaparece nem no fim de semana. Cláudia tem uma vida que parece comum, mas uma liberdade que Marina sequer consegue imaginar. A prisão da aparência não tem grades visíveis, tem parcelas, tem boletos, tem a pressão sutil de manter um padrão que virou identidade e que agora você não consegue abandonar sem sentir que está regredindo. O problema não é desejar conforto. O problema é quando o conforto para de servir a sua vida e passa a servir ao personagem que você criou. Mas tem um momento nesse ciclo que é particularmente revelador. Quando a pessoa já está presa na aparência, já tem os boletos, já sente o peso da rotina, e então o vazio aparece. É exatamente aí que entramos na terceira camada. Eu chamo de a anestesia do consumo, porque o vazio não é resolvido, ele é abafado. Você passou a semana inteira vendendo suas melhores horas para uma rotina que drena. Na sexta noite, o cérebro apresenta a conta emocional. Cansaço, frustração, aquela sensação surda de que alguma coisa não está certa. E aí vem um impulso imediato, quase automático. Comprar alguma coisa, pedir um jantar caro, assinar mais um serviço, planejar uma viagem, fazer qualquer coisa que produza uma sensação rápida de recompensa. Você não está comprando um produto, está comprando um intervalo, uma pausa temporária de uma vida que você não sabe mais como enfrentar em silêncio. E o sistema conhece esse mecanismo melhor do que você. Ele foi construído para explorar exatamente esse ponto de fragilidade. As promoções aparecem na sexta à noite. Os aplicativos de entrega têm interfaces desenhadas para decisões impulsivas. O cartão de crédito entra como a peça perfeita dessa engrenagem. Ele garante que o limite financeiro não interrompa o alívio emocional. Por alguns minutos, você sente que retomou o controle, mas na verdade, apenas empurrou a dor para depois. O consumo virou anestesia, e como toda anestesia, ele não cura, apenas adia a dor. A fatura chega, o alívio passa, o vazio volta, e o ciclo recomeça agora com um boleto a mais no meio. O sinal mais claro de que você está nessa camada é simples. Você consegue ficar em silêncio, sem tela, sem compra, sem estímulo externo, sem sentir um desconforto imediato? Se a resposta for não, ou se ela demorou para vir, você já sabe onde está. Porque quem precisa de consumo constante para se sentir bem não está vivendo, está se medicando. E é aqui que a armadilha revela o seu lado mais cruel. Porque até agora ainda dava para culpar o sistema, a publicidade, a cultura do consumo. Mas a quarta camada não tem um vilão externo. Eu chamo de a autoexploração financeira. E o nome já entrega o que ela é. Nessa camada você se torna o seu próprio carrasco. Pensa no que acontece quando o custo de vida sobe, os boletos se acumulam e a margem desaparece. A resposta instintiva não é cortar gastos, é trabalhar mais, aceitar mais um projeto, ficar até mais tarde, abrir mão do fim de semana.
É dizer sim para condições que em outro momento da vida você jamais aceitaria. E o mais perigoso é que você chama isso de responsabilidade. Mas observa com honestidade o que está acontecendo. Você não está trabalhando mais para construir liberdade. Está trabalhando mais para pagar a manutenção de uma identidade que você mesmo criou. O apartamento caro precisa de você obediente. O carro financiado precisa de você produtivo. O padrão de vida que você sustenta precisa de você disponível. Sempre, completamente, sem reclamar. O sistema não precisa mais te cobrar. Você mesmo faz isso com uma eficiência que nenhum chefe conseguiria. Você se pressiona antes que alguém precise te pressionar. Se culpa quando descansa. Se pune quando não produz o suficiente. E no fundo, existe uma voz que justifica tudo isso com uma frase que virou armadilha disfarçada de virtude. Eu preciso, tenho responsabilidades. Sim, mas a pergunta que essa voz nunca faz é: responsabilidade com quem? Com a sua família ou com o personagem que você construiu? Com o seu futuro ou com a imagem do presente? Quem trabalha para viver tem limite. Quem trabalha para sustentar uma aparência não tem, porque a aparência nunca está satisfeita. E é exatamente dessa exaustão que nasce a única saída real. Depois de tudo que você viu até aqui, seria fácil esperar uma solução dramática. Largar tudo, vender o apartamento, mudar de cidade, recomeçar do zero numa praia sem Wi-Fi. Mas a saída real não precisa ter esse tamanho, e é por isso que eu chamo de a micro-rebelião financeira, porque ela começa pequena, e é exatamente esse o ponto. A primeira rebelião não é financeira, é mental. É o momento em que você para, olha para uma compra que estava prestes a fazer e se faz uma pergunta simples. Eu estou comprando isso porque quero ou porque preciso provar alguma coisa? Para alguém, para a minha timeline, ou talvez para mim mesmo. Essa pausa de 3 segundos é um ato de soberania. Pequeno, invisível para qualquer pessoa ao redor, mas devastador para o ciclo que estava te controlando. A partir daí, os atos se multiplicam. Dizer não a uma dívida que só existe para sustentar uma imagem. Parar de confundir aumento de salário com aumento de liberdade, porque se o custo de vida sobe junto, você não avançou de verdade. Proteger uma parte do dinheiro antes que o mundo decida como você deve gastá-lo. Recuperar o silêncio, recuperar o tédio, recuperar a capacidade de estar bem sem precisar de um estímulo externo para isso. E aqui está o princípio que organiza tudo. Cada real mal direcionado não custa apenas dinheiro. Custa horas da sua vida, porque você trocou horas para ganhá-lo. E quando gasta sem consciência, está jogando fora um tempo que não volta. A micro-rebelião financeira não é sobre privação, não é sobre viver menos, é sobre parar de comprar anestesia e começar a comprar liberdade. É sobre construir uma vida que precisa cada vez menos da aprovação dos outros para fazer sentido. Você não precisa de uma ruptura dramática para sair dessa armadilha. Precisa de uma decisão diferente. Hoje, depois amanhã e depois de amanhã também. É assim que o ciclo quebra. Não com um gesto grandioso, mas com uma consistência silenciosa que o sistema nunca esperou de você. Chegou a hora de responder a pergunta que abriu esse vídeo. O que é sucesso financeiro de verdade? Não é o salário. Salário alto com custo de vida alto é só uma esteira mais veloz. Não é liberdade. Também não é o patrimônio visível. Carro, apartamento e roupa de marca são símbolos, e símbolo nenhum compra a sua paz de volta. Sucesso financeiro de verdade é silencioso, quase invisível. É acordar numa segunda-feira sem aquela pressão surda no peito. É poder dizer não para um cliente, um chefe ou uma oportunidade sem sentir que o seu mundo vai desabar. É ter uma margem financeira e emocional que te permite tomar decisões a partir da escolha, não do desespero. É quando o dinheiro para de ser o motivo pelo qual você aguenta certas coisas e passa a ser a ferramenta com a qual você constrói a sua liberdade. A pessoa que vive de forma simples e dorme tranquila não é ingênua, não é acomodada. Ela só aprendeu, antes da maioria, que liberdade não tem logotipo, que paz não tem parcela
e que uma vida construída de dentro para fora resiste a qualquer crise, porque essa vida não depende da opinião de ninguém para fazer sentido. Você não precisa parecer livre, você precisa se tornar livre, e essa distinção muda tudo. Se isso aqui te incomodou, é porque você percebeu que é real. Então não ignore esse momento. Deixa o like agora. É o primeiro sinal de que você não vai mais chamar prisão de sucesso. E se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar motivação passageira. Você vai encontrar clareza que muda a forma como você vive. E nos comentários escreve: eu escolho liberdade. Quero saber quem chegou até o final e quem está pronto para parar de financiar uma vida que não é sua. Agora, se esse vídeo mexeu com algo em você, o próximo vai mais fundo ainda. Ele se chama O Paradoxo da Simplicidade. Por que viver com menos é um superpoder? Thoreau. Clica agora. Porque às vezes, menos não é resignação. É a jogada mais inteligente que existe. Te vejo lá.